Oi, amigos aqui do meu canal, boa noite, como vocês estão? Eu estou ótima, graças a Deus, muito feliz e contente de poder estar aqui conversando com vocês. E no vídeo de hoje eu quero falar sobre relacionamentos e sobre a espera em Deus, como devemos esperar em Deus para que Ele de fato coloque uma pessoa nas nossas vidas. A palavra de Deus diz que há tempo determinado para tudo, né? E eu falo mesmo para as mulheres que elas saíram de um relacionamento abusivo e de manipulação, aquelas mulheres que passaram por agressões, por tormentas, sabe? Que não tinha paz de espírito no relacionamento e talvez esteja até agora nesse momento, sabe? Num relacionamento assim. Eu falo porque eu saí de um relacionamento assim e não foi fácil e não é fácil, mas o processo é necessário, entende? Para que a gente amadureça, para que a gente cresça. Eu, por exemplo, eu saí com a cara e a coragem. Primeiramente, o que eu fiz, eu quero dar aqui alguns conselhos para vocês. Eu orei a Deus, né? Tinha acontecido umas brigas, umas situações, uma desavença, e não só da parte da pessoa, como também da minha parte, né? Estava chegando num nível assim que estava sendo terrível. E então eu orei a Deus para que Ele me tirasse daquele lugar, daquela casa, né? E que não permitisse que eu voltasse mais para ali. E assim Deus fez. Deus me deu uma estrutura para que eu pudesse sair, né? Sair de uma cidade para outra, vim para casa de um familiar meu, de um parente meu que me estendeu a mão. E eu lembro dessa pessoa falando comigo. Eu estendi a mão, sim, para você, porque eu ficava gratidão, obrigada, não sei o quê. E a pessoa falou assim para mim: eu estendi a mão para você, sim, mas o mérito é todo seu, porque nada ia adiantar eu abrir a porta da minha casa para você, ou eu ir lá te buscar, te tirar daquele sofrimento e você não querer, e você tipo assim, ficar naquela coisa, eu vou, não vou, tal, sabe? Então eu tomei a decisão e vim. E permaneci, mesmo ele pedindo para voltar, mesmo ele não sabia onde, né, eu estava morando, sabia a cidade, mas não sabia o endereço. E no começo foi muito difícil porque eu chorava muito. Tinha uma abstinência dentro de mim, uma coisa que queria ele de todas as formas, sabe? Que queria aquela parte boa do relacionamento, porque a gente sabe que todo relacionamento abusivo tem duas partes, né? É um ciclo vicioso que vem ali aquela parte que ele te conquista, que te leva para comer fora, que te dá um presente, que te mima, que te enaltece, que vê seus pontos bons, que ele busca saber o que você gosta de bom e ele te dá isso. E aí depois disso vem ali aquela manipulaçãozinha de puxar você para longe da sua família, puxar você para longe dos seus amigos, você não precisa dessas pessoas, essas pessoas não querem a gente feliz, porque as pessoas começam a ver algumas coisinhas e começam a falar: nossa, a pessoa tá fazendo isso com você, seu brilho parece estar sumindo, sabe? E aí você comenta e a pessoa fala: isso aí é inveja. Sempre tem essa fala: isso aí é inveja do nosso relacionamento, essas pessoas não são felizes, elas não querem ver a gente bem. E você tá caindo na conversa. Acho bom você se afastar dessas pessoas, senão não vai dar certo o nosso relacionamento. Então, por medo de fato, de você perder aquela pessoa, porque você já tá apaixonada, já tá envolvida, você se afasta, vai se afastando. E aí, quando ele consegue te afastar de todo mundo, pronto. Aí, ele começa, às vezes, a trair, às vezes, uma agressão, né? Um empurrão, um aumentar da voz, da fala, gritando com você. É grosseiro, é estúpido. Muitas das vezes deixa você em casa sozinho para beber com os amigos e você liga, não atende. Muitas vezes está te traindo, né, com outras mulheres. E assim, é uma coisa muito difícil. E aí quando de fato você descobre ou você sente que tem uma coisa de errado e você vai confrontar, o que acontece? Uma
pá, agressão, e depois fala, você me fez fazer isso, você me fez perder a cabeça, olha o que eu tive que fazer com você, eu não queria fazer isso, me perdoa, eu te amo, não sei o que. E aí vem todo, você com medo, você se recua, mas aí a pessoa vem te papeando, às vezes leva café da manhã na cama pra você, leva você pra jantar romântico, compra flores, compra bombom, compra não sei o que, traz, faz aquele coisa todo. E aí pronto, você vai em busca de um familiar seu, mas ele te puxa, não deixa, não conta. Se você contar, me perdoe, isso não vai mais acontecer. Se você contar, eles vão colocar coisas na sua cabeça. Eu prometo pra você que vai ser tudo diferente. Aí vem o novo ciclo novamente, que é aquela coisa romântica, que ele te leva pra jantar, que ele compra isso, que ele compra aquilo, que ele faz, que ele promete, que ele acontece. Ele fica igual uma seda, ele começa a ajudar as coisas dentro de casa. Tudo que ele não fazia, ele passa a fazer de bom pra você. E aí você fala, nossa, ele tá mudado mesmo. Mas isso não dura muito tempo. No máximo, uns 15 dias, um mês, né? E alguns outros conseguem papear ali por uns 3 meses no máximo. Mas quando a pessoa ela é malvada, quando a pessoa ela é sem caráter, quando ela tá usando você, quando ela tá te manipulando, quando ela te vê somente como alguém pra sugar, pra usar, é assim que ela vai fazer. Ela não vai mudar, ela não consegue. Ela coloca uma máscara e ela tira. Ela coloca uma máscara e ela tira, porque ela não consegue. Ela vai ficar com essa máscara pra sociedade. E normalmente esses homens ou essas mulheres que são assim, eles, para a sociedade, eles são vizinhos maravilhosos. Pessoas do bem, como assim? Fulano, você tá falando mal de fulano? Não, fulano não é assim. A pessoa que eu conheço não é essa que você tá falando. Só que quem conhece é você, que mora com a pessoa, que sabe das entrelinhas, que sabe do interior da pessoa, né? Que quando você mora com a pessoa, você conhece o interior. É tanto que vocês que estão me assistindo, se vocês morassem comigo, vocês iam ver alguns defeitos meus. Mas, peraí, defeitos não de falta de caráter, defeito não de trair alguém, porque eu estou sempre me policiando quando eu tô errada em alguma coisa. Poxa, eu errei, não devia ter falado isso. Poxa, agi mal nessa situação. Mas esses manipuladores, eles não têm essa noção que nada, eu fiz e faria de novo, entendeu? Mas aí pra você ele finge, não, me desculpa, eu não queria ter feito isso. E aí tem toda uma manipulação, até do jeito. Tem muitos que choram, entra naquele choro, naquela coisa toda. Então, é muito complicado sair desse relacionamento. Então, a primeira coisa que eu fiz foi orar a Deus e ter uma rede de apoio. Ter um amigo ou um familiar que pudesse me auxiliar e também um rompimento de cidade, porque eu acho que quando você consegue sair eu sei que não é fácil, mas quando você consegue romper de uma cidade a outra, fica mais difícil. Ah, mas tem filho. Eu também saí do relacionamento com um filho, né? Eu sei que tem muitas mulheres que têm 2, 3 filhos e se torna mais complicado sustentar quando se tem mais filhos. Mas tudo com planejamento se consegue. Então, para você que quer sair de um relacionamento abusivo, primeiramente orar a Deus, porque tem relacionamento que há conserto, né? Mas tem relacionamento que infelizmente não há, entendeu? E o segundo passo é você ser independente financeiramente. Então você tem que procurar um trabalho, ou na cidade que você for. Se você for para a casa de um parente em outra cidade, você já tem que ir com aquele trabalho certo, ou então você procurar um trabalho antes. Ah, mas como é que eu vou fazer isso? Eu tenho umas crianças para cuidar. Tenta colocar as crianças numa escola, numa creche, pegar um trabalho de meio período ou começar a vender alguma coisa e começar a juntar um dinheirinho para que você tenha o dinheiro da passagem e o dinheiro do aluguel de uma casa no primeiro mês. E já sair para aquele lugar com o trabalho certo, onde você vai chegar lá, fazer entrevista, não deu certo nesse, tem isso. Você tem que ter umas 3, 4 opções de emprego. Eu não vim para cá com emprego porque na época eu vendia Natura, vendia as coisas de Boticário, Avon, então eu tinha muito produto, eu trouxe e fui vendendo, né? A pessoa que me ajudou na época tinha um salão e isso facilitou para mim. E aí depois de 3 meses eu consegui um trabalho e eu comecei a trabalhar para honra e glória de Deus. Mas Deus, ele sabia de todo o processo que eu ia passar. E eu falo para vocês, tem 4 anos que eu me separei e muitas das vezes eu me pego ainda com abstinência. Então eu tô falando para vocês, não é um processo fácil, sabe? Então coloca essas coisas na cabeça de vocês. Para se separar, precisa de orar, pedir direcionamento a Deus, para aqueles que acreditam, claro, né, em Deus. E segundo, ter uma rede de apoio, que depois pode te auxiliar. Muitas vezes você não precisa nem estar trabalhando, nem ter um trabalho, mas aquela rede de apoio vai ser importante. E segundo, trabalho. Terceiro, trabalho. Você vai precisar dessas 3 coisas
Porque é muito importante. E ter a consciência de que você realmente quer sair daquele lugar. Porque se você sair, fraquejar e voltar, ele vai vir com mais força. Eu falo isso porque eu me separei várias vezes. Essa foi a última que eu determinei, eu pedi a Deus pra me separar de verdade. Das outras vezes eram separações assim, tipo, ele brigando comigo, falava, pega suas coisas, vai pra casa da sua mãe, vai pra casa dos seus parentes e tal. E eu ia, né, brigando ali, chorando, sem querer ir, mas ia, porque via que ele tava com muita raiva, e aí eu ficava com medo, aquela coisa, e eu ia. Mas aí eu permiti que a maturidade vinsse pra dentro do meu ser, a maturidade, a responsabilidade, toda aquela coisa. E de fato eu vou falar outra coisa pra vocês, muitas das vezes eu não me separava dele de verdade, porque eu tinha medo de trabalhar. Eu sempre fui uma mulher que eu gostei muito de trabalhar, mas ele vinha me protegendo que eu não precisava ser empregada doméstica, que eu não precisava trabalhar nas cozinhas dos outros pra comer ovo, pra ser humilhada, pra ser isso. Então assim, na cabeça dele ele tava me protegendo e eu me sentia tal, tô sendo protegida por ele. Ele tá me protegendo, né, de ser humilhada nessas casas. E eu tinha medo. Não existia só esse trabalho, mas normalmente quando você tem filho, é um dos primeiros que aparece pra você. E é o que mais casa pra você pela questão de horário, pela questão de quando você não tem estudo, você vai fazer o quê? Você não estudou, você não tem uma profissão, então vai ser isso. Ser operador de caixa também seria uma coisa boa pra mim, porque eu já tinha experiência. Só que, por outro lado, eu ia trabalhar de domingo a domingo. E eu tenho um filho, né? Então, como assim? Não tinha como eu me dedicar sendo operador de caixa de domingo a domingo. Então, na verdade, ser diarista foi a opção pra mim. Então, Deus abriu essa porta pra mim como diarista. E aí, eu fiquei trabalhando por muito tempo como diarista. Tem um ano só que eu tô trabalhando como empregada doméstica numa casa só. Pra glória de Deus, é um trabalho maravilhoso. Mas eu busquei outros caminhos. Eu busquei outros caminhos para mim, né? Uma coisa diferente para mim, que é o estudo. E eu, daqui a 4 anos e meio, eu espero estar formada. Então, eu digo para vocês, se eu conseguir sair do relacionamento abusivo, se eu conseguir dar a volta por cima, eu posso dizer para vocês que vocês também conseguem. Eu não sei quem precisa ouvir essa palavra hoje, sabe? De direcionamento, de como fazer. Como que eu vou fazer? Primeiramente é orar a Deus e confiar que Ele vai fazer alguma coisa por você. Mas você não pode sair pré-saudade. Você precisa ter o direcionamento com Deus. O que também eu falei com Deus na época que eu orei ao Senhor, eu falei, Deus, me dê a direção se realmente para mim sair desse casamento. Porque eu quero que algum mendigo fale comigo, alguma pessoa, sei lá, que esteja distante de mim, que me conhece, mas que não sabe da minha história. E na época Deus enviou uma pessoa específica para falar comigo. A gente sempre foi amiga durante muito tempo, mas estava afastada. Ela morava em outra cidade, né, em outro estado, e eu também. Ela não sabia de nada da minha vida. A gente começou a conversar e eu falei sobre algumas coisas que estavam acontecendo no meu casamento. E ela falou, calma, não se separa, já tava com as malas tudo pronto. Não, não se separa, não é assim, vai na casa da sua irmã, relaxa a sua mente, né, pede a ele um tempo pra, sabe, porque às vezes acontece do casamento também de gastado de tanto tempo e tal. Só que depois que eu peguei uma certa confiança ali, eu abri. E ela era minha amiga de infância, era não, é até hoje, né? E muita confiança nela, porque eu tinha vergonha também de falar. Eu falei assim, mas houve agressão. E aí as coisas mudou. Ela falou, nossa, houve agressão. Eu falei, e aí não foi nenhuma nem duas vezes. Tipo assim, tava virando uma coisa rotineira, né? Ela falou, nossa, aí as coisas mudam. Porque assim, quando chega na parte da agressão, pra chegar até uma coisa pior, é daqui pra ali. Então, ela foi e conversou comigo, né, me dando todos os conselhos e tal, e falou, essa decisão é sua, eu tô aqui, você vai ser forte, você vai conseguir. E ele lá do outro lado dizendo que eu não ia, que isso, que, sabe, me botando pra baixo, assim, de um jeito que só um manipulador consegue. Mas ela diz, não, seja forte, seja firme, você vai vencer, você vai conseguir. Eu lembro que ela me deu até um conselho, pega suas assadeiras que você comprou para fazer seus biscoitos e leva com você, porque chegar lá na casa do seu parente, você faz esses biscoitos e sai para vender na rua, entendeu? Importante você ter paz. E uma coisa que eu digo para vocês é muito verdade. A melhor coisa que existe hoje na vida do ser humano é ter paz. Não adianta você ter um relacionamento que você seja igual uma âncora. Essa pessoa não deixava, não permitia, não é? Ela não deixava, mas era um deixar assim, você não faz porque você não quer, sabe? Tinha essa manipulação, mas era mentira, não tinha como eu ir. Para eu começar a trabalhar,
Foi muito difícil, foi barreira, mas eu fui suportando, sabe? Então, assim, era como uma âncora, eu não conseguia sair do lugar. Pra conquistar uma coisa era a coisa mais difícil, pra crescer era totalmente difícil. Pra querer estudar, a pessoa dizia assim: pra que você vai estudar? Pra que você vai pegar, estudar, ter um diploma e colocar na gaveta? Vai fazer uma profissão. Profissão é bom realmente, mas não era o meu sonho, não era igual ele tem uma profissão, ele é empreendedor. Não é, não era o meu sonho era fazer a faculdade, como hoje eu estou fazendo, graças a Deus, e ser empreendedor assim, porque quem é psicólogo é empreendedor, ele vai ter que ter um consultório ou abrir uma clínica, né? Isso aí com mais condições financeiras, mas tudo é um investimento, e aí precisa sim dessa coisa de saber mexer também com dinheiro, com investimentos, né? Mas não é uma coisa assim de, seja cabeleireira. Não, ele queria que eu fosse aquilo que ele escolheu, né? Então, assim, eu tive isso também com a minha mãe. A minha mãe, e assim, no autoconhecimento, eu busco isso e vejo que a minha mãe também tinha aquela coisa de, eu quero que você seja tal coisa, eu quero que você isso, eu quero que você aquilo. Então, veio também pro meu ex-marido, eu quero que você seja isso, eu quero que você seja aquilo. Então, eu não tinha um norte. Olha, eu digo pros meus filhos, eu tenho 2 filhos, eu digo pra ele: se vocês, eu quero que vocês estudem. Terminou os estudos de vocês, que é a idade, né? Chegou ali entre os 17. Vocês vão escolher se vocês querem fazer faculdade ou não. Não querem? Vai fazer um curso. Não querem? Vai empreender. O que é que vocês querem dizer? A gente não pode dizer pro outro o que ele vai fazer. A gente faz o quê? Dá a vara para ele pescar. Porque não adianta eu querer liderar a vida dos meus filhos. Um vai ser médico, o outro vai ser advogado. E não sei o que eles querem. Aí eles vão ficar perdidos e falar assim: minha mãe escolheu isso, mas eu não vou fazer nada. Porque eu não posso fazer o que eu quero, então. E não importa se meus filhos vão quebrar a cara por eles terem escolhido A ou B. Eles vão escolher o que eles querem. Porque como eu não tive essa autonomia de ir, olha, escolhe o que tu quer e vai, segue teu caminho, você é capaz de fazer, não, tinha que ser o que a pessoa queria, né? Minha mãe não digo assim, minha mãe foi na questão de manipulação, minha mãe é porque ela não estudou, então o pouco que eu fizesse pra minha mãe, ela já estava feliz, ela achou que ela estava acertando fazendo isso, mas ela acabou me atrapalhando, mas não foi por uma questão de maldade, vocês entendem? Já na questão do meu ex-marido, não, porque assim, eu falava pra ele, já era adulta, nem maior, tal, não era mais nenhuma criança, nem adolescente quando tava com a minha mãe. Eu falava com ele: mas meu sonho não é esse, meu sonho é tal coisa, é isso e aquilo. Não, mas não pode e tal. Então, eu vivia como uma âncora ali, não arrumava um trabalho, né? Quando consegui um trabalho de operador de caixa foi difícil, porque ele botava dificuldade, assim, com o nosso filho. Até o tempo que ele viu que eu não ia desistir, aí ele não teve jeito, ele teve que cuidar da criança, ali o período que eu tava trabalhando, pra eu trabalhar. Porque eu não abri mão, sabe? Minha mente, ela diz assim uma coisa: aqui em São Paulo é uma terra que filho chora e mãe não vê. E realmente o São Paulo me amadureceu muito, sabe? Assim, porque eu não tô aqui com meu pai, não tô com minha mãe, entendeu? A minha idade não me permite também eu agir como criança, agir como adolescente. Não, eu tenho que agir com responsabilidade. Eu amo a minha vida, eu tenho que cuidar da minha vida, e quem pode fazer isso sou eu. Então quem vai fazer sou eu. Então eu tô aqui falando pra você: se você quer moldar você mulher, né? Porque eu acredito que aqui essa questão de conversa é mais pra mulher, porque vocês sabem que os homens normalmente eles já têm o trabalho deles, né? Os homens, quando saem do relacionamento, eles não carregam filho. Alguns sim, que tem mulher que abandona e deixa os filhos com o cara, mas isso é uma minoria. E eu tô falando pra mulher, porque a dificuldade maior pra mulher. A mulher tem que pegar 2, 3 filhos, 4 filhos. Então é uma bagagem que ela tem que carregar. Além da mala dela, ela tem mais 3, 4 bocas pra sustentar, né? No meu caso são 2, mas só um tá comigo. Então, tem várias coisas assim que fazem com que a mulher muitas vezes permaneça naquele relacionamento para não sair. Inclusive os filhos: pelo menos aqui meus filhos comem, mas seus filhos não podem pagar por uma conta do tipo assim: eu fiquei com seu pai por causa de vocês, para vocês terem o que comer, para vocês terem o que usar. Porque a própria palavra de Deus vai dizer que é melhor uma casa com pão e água, né, do que uma casa onde há banquete e brigas. Então, significa que se você, na sua casa tiver pão e água seco, mas tiver paz, tá perfeito. Porque, gente, você colocar a cabeça no travesseiro, você saber que você não tá sendo traída, que você não tá sendo enganada, que você não vai pegar uma doença, sabe? Que a pessoa não vai chegar, vocês vão discutir porque você tá com ciúme, porque você tá desconfiado de alguma coisa, e a pessoa vai acabar te agredindo, a pessoa vai ser grosseira com você, vai falar coisas que vai te magoar. Não tem preço.
entendeu? Eu escolhi a minha paz. A paz que excede todo entendimento. E o que eu quero dizer para vocês hoje é que você receba essa paz de Jesus. Se você estava esperando uma resposta de Deus em relação a como que eu vou fazer para me separar, então tem aqui esses 3 passos que você tem que seguir. Ore a Deus, peça a Ele para colocar uma pessoa para falar com você, uma pessoa que você que não saiba, né, da sua vida, da sua história, porque assim você vai ter mais essa convicção, entendeu? Seja até um mendigo na rua, uma pessoa na rua, às vezes fala com você, olha, Deus está contigo, sabe? E isso já é um quê? Um aviso de que Deus está contigo para a tua decisão. Segunda coisa, procurar um parente, uma rede de apoio, um amigo que realmente vai te apoiar na tua decisão. E o terceiro é a tua atitude, é você procurar um trabalho já e deixar aquele trabalho já ali certinho, seja em outra cidade, seja na mesma cidade. E se você recebe ameaças, aí realmente você tem que mudar de estado e fugir. Você precisa de uma rede de apoio, mas fugir assim e levar quase nada, sabe? Nesse sentido, eu até indicaria você pegar umas roupas, assim, deixar na casa de alguém, aos poucos, sair de casa com pouca roupa, assim, e deixando na casa de alguém, até montar uma malinha, realmente, pega os documentos, sai como se fosse dar um passeio e tchau, entendeu? E larga tudo, eu larguei tudo. Quando eu saí, eu larguei tudo, eu trouxe minhas roupas, a roupa do meu filho, documento e os produtos que eu vendia e larguei tudo lá. Deus me deu tudo de novo. Um dia eu vou mostrar pra vocês tudo que eu conquistei. Um dia eu vou contar para vocês como foi o processo aqui da construção. A minha casa é alugada, mas a construção dos móveis, né? Como foi que eu fui conquistando os móveis. Como foi que Deus foi me dando sabedoria para que eu conquistasse cada coisa. O vídeo tá longo, espero que vocês gostem. Eu vou trazer mais vídeo aqui para vocês, mais conteúdo. Então, por favor, se você gostou desse vídeo, deixe seu joinha, se inscreve no canal e que a paz de Deus esteja com vocês. Um beijo, meus amores. Até a próxima.